Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós veremos algumas diferenças que os sistemas de trens urbanos do Rio de Janeiro têm em relação aos sistemas de trens urbanos que São Paulo tem. Esse vídeo, ele veio de uma pergunta de um dos seguidores aqui do canal que perguntou se havia alguma diferença entre o sistema de energia da Supervia com o sistema de energia da CPTM. E aproveitando isso, vou responder a pergunta dele e aproveitarei para falar mais diferenças entre os sistemas do Rio de Janeiro e o sistema da região metropolitana de São Paulo. E caso vocês queiram ver mais vídeos como esse, vídeos também que abordam a parte mais técnica dos trens, sugiro que vocês se inscrevam no canal e acompanhem o canal, pois nós sempre trazemos vídeos com teor mais técnico e também mais aprofundado. Também, se gostarem desse vídeo, peço que deixem um like, inscrevam-se no canal e comentem o que acharam do vídeo. Primeiramente, nós vamos nos situar. A malha de trens urbanos no Rio de Janeiro tem cerca de 270 quilômetros de extensão, e em São Paulo tem cerca de 277 quilômetros de extensão. A malha dessas duas regiões metropolitanas, das duas maiores cidades do país, são bem parecidas, mas tem muitas diferenças entre elas. Começaremos pela malha do Rio de Janeiro, que é uma das mais antigas que nós temos no país. Os antecessores da atual operadora, que é a Supervia Trens Urbanos, ou somente Supervia, são a CBTU, e depois a malha que era da CBTU, a Administração Federal, foi estadualizada e surgiu a Flumitrens, e então o governo do estado concedeu toda a malha da Flumitrens para a Supervia. Então toda a malha de trens urbanos do Rio de Janeiro está sob controle da Supervia desde 1998. Nós vamos nos aprofundar mais na história da Supervia em um futuro vídeo. Esse trata mais das diferenças entre as duas malhas de São Paulo e Rio de Janeiro. No início da concessão da Supervia, houve algumas melhoras no transporte, porém, com o passar do tempo, devido a diversos fatores que vão desde má gestão a problemas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, a malha do Rio de Janeiro está muito ruim. Vamos ser sinceros, está muito ruim. E a Supervia, ela entrou em recuperação judicial. Uma das participantes da concessão, a Mitsui, já saiu da concessão. A Supervia está em recuperação judicial e vai à falência esse ano. E o estado do Rio de Janeiro, a partir da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, a Central, que foi criada para substituir a Flumitrens, que no processo de concessão da malha do Rio de Janeiro foi extinta e a Central entrou no lugar e hoje opera somente o bonde de Santa Teresa. Então a Central ela vai começar a operar essas linhas da Supervia e talvez ela vai contratar uma empresa operadora para operar a linha e depois fazer um processo de concessão para conceder as linhas em si. E indo agora para São Paulo, nós também temos uma malha que é antiga, porém tem trechos novos. E essa malha já foi operada por diversas empresas, mas pegando mais recente mesmo, tivemos a CBTU, a FEPASA, que depois foram unificadas pelo governo estadual. A CBTU era federal e a FEPASA já era estadual. E a partir da unificação dessas duas empresas surgiu a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em 1992. A malha da CPTM foi herdada dessas duas empresas de forma meio sucateada. A FEPASA nem tanto, a FEPASA realmente investiu nas linhas 8 e 9, tendo inclusive refeito todas as linhas 8 e 9 no final da década de 70. Porém, a malha herdada da CBTU estava em estado lastimável,
E a CPTM teve esse desafio de melhorar a malha e ela realmente conseguiu. Tanto que hoje nós temos um abismo de diferença de qualidade entre a CPTM e a Supervia. Que também por inúmeros fatores, por exemplo, enquanto teve a parte de má gestão, de segurança pública muito deficitária no Rio de Janeiro, que foi piorando com o passar do tempo, e também falta de repasses do governo, diversos problemas, aqui nós tivemos um alto grau de investimentos na CPTM nos anos 2000 e 2010, e também a gestão da CPTM conseguiu lidar bem o suficiente para melhorar as linhas que ela herdou. Hoje, a malha da CPTM, que antigamente somente tinha a CPTM, está sendo concedida, tanto que as linhas 8 e 9 já foram concedidas, para a operadora Via Mobilidade, e também já foi concedida a linha 7 para a TIC Trens, e agora nós teremos a concessão das linhas 11, 12 e 13 e futuramente a linha 10 e a linha 14. Então a CPTM também vai ser extinta e a malha paulista será totalmente concedida. E agora começaremos com as diferenças. Primeiramente, vou responder a pergunta do Vitor, que perguntou qual a diferença entre os sistemas de energia da CPTM e da Supervia. Bom, aqui na CPTM e nas demais operadoras que agora tem aqui em São Paulo, nosso sistema de energia funciona da seguinte forma. A gente recebe da concessionária de energia local 88 mil volts. A nossa energia vem de concessionárias locais, porém ambas as empresas já participam do mercado livre de energia. Inclusive, a Via Mobilidade já está com planos de pegar energia de produtores sustentáveis no Nordeste. E então, essa energia rebaixada, a tensão dela é rebaixada para 34,5 mil volts. E depois disso, nós temos dois processos, que é o processo de energia para o sistema de tração e o processo para o sistema de sinalização. No sistema de sinalização, cada linha tem o seu sistema. Tem linhas que são 4.4 mil volts e linhas que são 6,6 mil volts. E a linha 13, que é 13 mil volts. 13,8, se não me engano. E a parte que segue para um sistema de tração, ela vira um hexafásico, com 6 fases, de 1221 volts. E após isso, por fim, é passado um processo de retificação. Nesse processo, a energia é retificada e vira os 3.000 volts que vão para a catenária. Só um adendo, a catenária nunca está em 3.000 volts certinho. Geralmente ela fica um pouco mais de 3.000 volts, ela pode chegar até 3.600 volts. E também pode estar abaixo de 3.000 volts, por volta de 2.600, por aí, em regiões que ficam muito longe de subestações. 2.900, 2.700... Não é uma energia fixa, de 3.000 volts certinho. Então, dependendo do local, pode estar mais ou menos. Mas os trens já são feitos para aguentar essa variação que tem. Pode ser de 3.600 a 2.500, se eu não me engano, por aí. Porém, na Supervia é um pouco diferente. Começar que lá eles não recebem pela concessionária mais. Eles participam do mercado livre de energia. E a energia que a Supervia pega não é do Rio de Janeiro, é de Minas Gerais, através da CEMIG. Então a geração de energia que o Rio de Janeiro pega é da CEMIG lá em Minas Gerais, que usa as redes de transmissões a partir do Rio de Janeiro, da concessionária do Rio de Janeiro, e chega nas subestações da Supervia em 138 mil volts. Isso acontece porque a energia no Rio de Janeiro é muito cara, e a Supervia, para reduzir os custos, participou do mercado livre de energia e consegue energia muito mais barata de Minas Gerais. E então, a partir desses 138 mil volts, as subestações começam a rebaixar para 44 mil volts, que vai para a sinalização, os 6,6 mil volts para a alimentação das oficinas dos trens,
E depois tem 4.400 volts para sistemas de telecomando e também 3.000 volts retificado já para os sistemas de tração, que vai direto para a catenária. Então essa é a diferença de energia entre Supervia e CPTM. Espero ter respondido bem a pergunta do Victor. E agora prosseguiremos para outras curiosidades entre o sistema de São Paulo e do Rio de Janeiro. E começando com as diferenças, podemos citar algumas bem pequenas, como por exemplo, na Supervia não há porta de conexão entre a cabine e o salão de passageiros, enquanto que aqui em São Paulo nós temos essa conexão, que não tinha na frota 2000, essa era a única frota que não tinha essa conexão entre a cabine e o salão de passageiros, no caso das frotas atuais da nossa malha. Também no Rio de Janeiro não tem integração entre trens urbanos e o metrô, aqui em São Paulo nós temos. E uma característica técnica que ninguém nem deve perceber direito, mas que está ali meio que no sistema das duas empresas, é que a Supervia considera 4 carros como um trem. Então, mesmo que esse trem tenha passagem livre entre os carros e seja de 8 carros no total, ela vai considerar aquele trem de 8 carros como 2, porque são 2 trens de 4 carros juntos. Por mais que não dê para desacoplar e rodar com eles, por não ter outra cabine do outro lado, quando desacoplados, e sim ser a divisão ali do salão de passageiros, o gangway. Enquanto que aqui em São Paulo nós temos uma padronização de 8 carros. Então um trem pra gente são 8 carros. Embora nós na verdade consideremos a composição em si que roda. Por exemplo, a série 2100 rodava com 6 carros. Então para nós era a composição completa. Independente se tinha 8 ou 4 ou 3. Como acontece na frota dos 5400, que para nós cada composição de 4 carros é uma composição única, então tem essa diferença entre os dois sistemas. Por exemplo, nós padronizamos 8 carros. As linhas troncos de todos os sistemas aqui nossos de São Paulo rodam com 8 carros, exceto a extensão da linha 8 que roda com 4 carros. No Rio de Janeiro já tem linhas mesmo, trechos principais que rodam com 4 carros. Então tem essa outra diferença que são trens de 4 carros operando em vias principais, que aqui nós não temos. Mas isso também vai muito da demanda, a demanda é menor que a CPTM. Outra diferença também são a existência de ramais a diesel, como por exemplo o Guapimirim e a Vila Inhobirim, 2 ramais que são a diesel, que pertencem ao ramal principal, ramal Saracuruna, que a título de curiosidade é a antiga estrada de ferro Leopoldina. O ramal Saracuruna pertence à estrada de ferro Leopoldina. Esses ramais a diesel da Supervia são compostos por locomotivas que tracionam carros de passageiros. Outra diferença também, que já é bem conhecida, são a existência do vagão feminino, lá no Rio de Janeiro, um carro exclusivo para mulheres, e também serviços expressos. Nos ramais da Supervia, há diversos serviços expressos. Enquanto aqui em São Paulo, o único expresso que nós temos realmente é da linha 13 Jade, do aeroporto de Guarulhos, que sai da Barra Funda, para na Luz e depois para em Guarulhos-Secap e por fim no aeroporto de Guarulhos. E também, os trens da Supervia não possuem estribo, os redutores de vão entre o trem e a plataforma. Aqui na CPTM, nos ramais, nas linhas de trens urbanos aqui em São Paulo, nós temos o redutor de vão entre o trem e a plataforma, no trem, são os estribos. Outra diferença são os engates. Enquanto aqui em São Paulo, na malha nossa, foi padronizado o padrão Schaffenberg, no Rio de Janeiro, na malha da Supervia, há trens que já possuem engate Schaffenberg, mas também alguns trens novos até, que possuem um engate tipo AR, ou Gianni, engate mandibular. Tem 3 nomes para esse tipo de engate. Aqui em São Paulo também temos apenas uma série que ainda está e não está em operação, que é a série 5400. Somente essa série opera com engate tipo AR ou mandibular. Só que essa série não roda faz tanto tempo que praticamente já é considerada como baixada. Então, podemos considerar que não há mais trens
com esse tipo de engate aqui em São Paulo, operacionais, operando. E a nossa última diferença, nossa última curiosidade entre os dois sistemas de São Paulo e Rio de Janeiro é a forma como os dois sistemas identificam seus trens, seus carros, enfim. No Rio de Janeiro, os trens não têm uma prefixação. Por exemplo, tem uma letra que denomina uma série, uma letra do alfabeto fonético, por exemplo, como em São Paulo. Em São Paulo, todas as frotas têm, além desse número de série, por exemplo, série 2500, tem também uma letra do alfabeto fonético que identifica quem nós chamamos de prefixo. Por exemplo, o prefixo da série 2500 é uniform, que é a letra U do alfabeto fonético, que fica uniform. No Rio de Janeiro, os trens recebem o seu número de série, por exemplo, série 3000. Temos também o número da composição, por exemplo, trem 3001. E também cada carro terá uma identificação. E a identificação do Rio é na seguinte forma. Primeiro carro motor, que é o CM0, carro motor 0, carro motor, enfim, será o carro 3001. O primeiro carro reboque, CR1, será o carro 3301. O segundo carro reboque será o carro 3201. E o último carro motor, nesse caso um trem de 4 carros, será 3101. Há uma diferença, por exemplo, na série 4000 e 5000, que são os trens da Alstom de 8 carros, que não possuem duas cabines intermediárias. E sim, são 8 carros com passagem livre, com 8 carros contínuos. E pegando de exemplo uma composição da série 4000, teríamos primeiro carro cabinado motor, 4101, depois 4301 e 4201 para 2 carros reboques e depois um carro motor intermediário 4001, depois outro carro motor 4402 e depois teríamos mais 2 carros reboques, os carros 4502 e o segundo 4202. E depois o trem 4102, o último carro cabinado no caso. E vocês notaram que começa como 4101 na verdade, que pela lógica seria uma composição 4001. Só que como a Supervia considera um trem como 4 carros, vocês percebem que depois até o primeiro conjunto de 4 carros seria o 4001. E depois o segundo conjunto de 4 carros seria 4002. Então já tem um dígito a mais, uma unidade a mais no final. Já aqui em São Paulo, nós temos 2 padrões. Até o presente momento. Já que nós temos a CPTM, que é uma estatal, e temos a Via Mobilidade, que é uma empresa privada, uma concessionária, e cada uma adota um padrão diferente. Começaremos pelo mais fácil, cada Via Mobilidade. Cada trem tem o seu prefixo, né? O seu prefixo, que é, no caso, Charlie, que são os trens da série 7000. Os Alfas, que são os trens da série 8900. E também os 5400, que virou Bravo. E a identificação desses trens é basicamente a letra, o número da composição, por exemplo, Charlie 60. E depois cada carro vai ser acrescido um número que vai representar aquele carro. Então tem, por exemplo, o primeiro carro cabinado C61, quer dizer carro 1. Depois C62, C63, C64 e aí vai até o C68, que é o 8º e último carro. O padrão da CPTM é o mais diferente, digamos assim. Por quê? Cada composição é identificada de 4 em 4, digamos assim. Por exemplo, tem a composição Sierra 4, que é a primeira composição da série 8000. Depois é Sierra 8,
que é a segunda composição da série 8000. E aí vai Serra 12, Serra 16, Serra 20, etc. E para entender melhor como acontece isso, é melhor já explicar em uma numeração de um trem. Vamos pegar o Serra 4, que é o primeiro trem da família 8000, da série 8000. O primeiro carro vai ser o carro motor cabinado, 8001. O segundo carro vai ser um carro reboque CR1, que será o carro Sierra 001, Serra 1. Depois teremos outro carro reboque, Serra 2, seguido por um carro motor 8002. Depois teremos o carro motor 8003, seguido pelo carro reboque Sierra 3. Depois teremos o carro reboque Sierra 4 e o carro motor 8004. Então, é como se cada carro motor, representado pelo número da série, tivesse um carro reboque em conjunto com ele, representado pela letra do prefixo. Então, os carros motores são representados pelos números de série do trem, série 8000, carro motor 8001, carro motor 8002, 8003 e 8004. E cada um desses carros motores é como se tivesse um carro reboque para si, que são representados pelas letras de prefixo dos trens. Então esse é o modo mais fácil que eu identifiquei de mostrar para vocês como é a identificação dos trens e dos carros da CPTM. E assim eu finalizo esse vídeo sobre algumas diferenças entre Super V e CPTM. Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, inscrevam-se no canal e comentem também outras ideias de vídeo que gostaram, algumas dúvidas. Enfim, agradeço por terem visto até aqui e até breve.